Olá, segundo ano. Vou gravar essa aula sobre cultura popular e cultura de massa para vocês, para esclarecer esse texto que eu passei. Percebi que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, então vou fazer isso hoje, tá? Vou gravar essa aula rapidinho, vou tentar fazer em 20 minutos. Prometo que dessa vez vai. Sei que eu acabo me estendendo, mas vai ser rápido. E vou gravar essa aula, depois eu vou postar uma aula também sobre ideologia, que é para a próxima atividade, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo trechos do texto que eu considero mais importantes e explicando para vocês, tá bom? Talvez fique mais claro para alguns que não entenderam na hora de responder as questões, tá bom? Bom, cultura popular e cultura de massa é o nome do texto que eu passei para vocês. A primeira coisa aqui, na primeira estrofe, eu tô olhando no notebook, tá, gente? Por isso que vai aparecer que eu tô olhando pro outro lado, é porque eu tô olhando no notebook. Mas o texto é esse que tá na tela aí para vocês. Na primeira parte aí do texto, tá explicando quando e com quem surge essa ideia de cultura de massa, tá? Qual o grupo que começou a pensar, quem são os intelectuais que começaram a pensar nessa ideia. Então, eu vou primeiro explicar a segunda parte, depois a primeira. Por quê? Porque primeiro eu quero falar do contexto histórico em que surge essa ideia, tá? Surge essa ideia na sociedade moderna, capitalista, a partir do século XIX, por volta de 1800 e alguma coisa, onde você tem ali já quase que se consolidando o capitalismo, a ideia de sociedade de classe, a ideia de uma... Aí é meu cachorro, gente. De uma sociedade industrializada, quando surgem aquelas duas classes que a gente já viu muito, que é a classe trabalhadora, proletária, e a classe capitalista, né, que são os burgueses. Então, essa ideia de sociedade de classes e esse momento histórico, esse contexto histórico, vai trazer também essa nova forma de enxergar as expressões artísticas e culturais daqueles grupos. Outra coisa interessante para a gente saber sobre o contexto histórico, porque a gente está falando também de um contexto em que a gente está tendo a consolidação dos Estados-nação, que são as nações, né? Nação, vocês sabem, um conjunto de culturas, de costumes, de hábitos, simbologias, identidades de um povo, né? Aquilo que dá sentido àquele povo. Então, um povo que fala um mesmo idioma ou tem características culturais em comum que os unem como uma nação. Então, a gente está num contexto desse, nacionalista, ou seja, um contexto em que as nações estão se consolidando. Que isso acontece também, começa no século XVII, né, mas se consolida no século XIX. Na verdade, começa no século XVI. No século XVI já começa a ideia de nacionalismo, mas vai se consolidar mesmo como nacionalismo a partir do final do século XIX, tá? Então, esse é um dos contextos também que surge essa ideia de cultura de massa. Então, nacionalismo, sociedade moderna capitalista industrial. E na intelectualidade, quem são os pensadores que vão elaborar essa ideia? São os pensadores do romantismo, tá? Eles surgem com uma ideia de arte popular, que está mais ligada a manifestações da tradição, ou como eles colocam, de um espírito de um povo. E aí eles vão chamar isso de folclore, que são aquelas tradições de um grupo, de um povo que vão se repetindo, reproduzindo, como um ato de você guardar uma memória, comemorar um costume, reproduzi-lo culturalmente. Então eles vão chamar, nesses pensadores do romantismo, vão chamar de folclore. Lembrando, essa corrente do romantismo do século XIX também está nesse intuito de consolidar a ideia de nação, de um povo unido por uma cultura. Então esse vai ser um dos elementos, tá? Essa ideia de folclore, de que o povo, o grupo tem um grupo popular, né? As pessoas têm algumas questões, algumas características que os ligam e que eles reproduzem no tempo essas manifestações, tá? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre esse contexto histórico? Eu queria falar que como a gente está falando da sociedade moderna já de classes, que eu já falei para vocês que surge a classe trabalhadora, proletariada, e a classe burguesa, né, capitalista. Por que só agora, então, a gente vai começar a falar, eles vão começar a falar sobre essa questão de cultura de massa? Porque os trabalhadores vão se encontrar nas cidades.
né? Eles vão conseguir trocar agora dentro das cidades. Lógico, não só na cidade, tá? No setor rural ficou muita gente ainda, mas já ela trabalhando de uma forma diferente, porque você tem o incremento das máquinas. Mas, propriamente, o trabalhador urbano, ele vai ter essa interligação agora. Eles vão conseguir... eles vão se encontrar nas fábricas, se encontrar nas ruas das cidades. Então, esse trabalhador urbano agora, ele vai começar a desenvolver também, às vezes até uma tradição trazida do campo, essas tradições que vão se consolidando dentro dos próprios setor urbano, dentro das próprias cidades. Então, é esse encontro que vai gerar essa massa, né? Essa massa trabalhadora, essa massa proletariada. Aliás, posteriormente não, no próprio século XIX, meio do século XIX em diante, a gente vai começar a ter a massa proletariada que vai começar a lutar pelos seus direitos trabalhistas. Porque eles estão juntos, estão na mesma situação e eles começam a conversar, a se articular para criar movimentos operários, movimentos que vão lutar pelos direitos dos trabalhadores. E nisso surge a ideia também desse novo grupo popular amontoado ali nas cidades e que desenvolvem sua própria cultura, que esses pensadores vão chamar de cultura de massa. Em um primeiro momento, folclore, tá? Que são as tradições. Acho que eu já fiz um apanhado bom aqui, né? Quem eram as pessoas que consolidavam essa ideia de nacionalismo, né? Intelectuais e artistas da Europa que vão considerar que a nacionalidade constituía o espírito de um povo. Então, essa noção de nacionalidade, de identidade, de cultura própria, de tradições, exprime o espírito desse povo, né? O que dá sentido à vida desse povo. E aí eles dizem que se exprimia, ou seja, se mostrava na língua, nos costumes, na religião, nas artes e nas tradições nacionais. Tradições de cada nação. Se você for olhar para o Brasil também, a gente tem as nossas próprias tradições, nosso próprio folclore também, né? Tanto no campo, no setor rural, quanto no setor urbano. Tá, eu vou ler esse trechinho aqui que é muito importante e eu vou explicar para vocês, tá? Não podemos esquecer que os estados nacionais ou nações eram sociedades capitalistas e, como tais, divididas em classes sociais, que é o que eu já falei, a burguesia capitalista, a pequena burguesia, que hoje em dia a gente pode chamar de classe média, né? Formada por pequenos proprietários, funcionários públicos e intelectuais, e o proletariado, que são os trabalhadores industriais e rurais. No plano cultural, essa divisão dessas classes se torna uma divisão econômico-social. Trouxe 3 consequências que permanecem até os dias de hoje. Então, essa divisão econômico-social de classes vai trazer algumas consequências para esses grupos até hoje, que os dividem quando a gente fala em cultura e quando a gente fala em arte. Tá? É isso que o texto está colocando. Então, quais são as principais divisões no campo da cultura e da arte? A cultura e as artes foram distinguidas em 2 tipos principais, 2 tipos de cultura e de arte. A cultura erudita, que é a cultura da elite. A palavra erudita vem de sabedoria, conhecimento, pessoa que tem muito conhecimento, uma cultura tem muito conhecimento. Quem é o erudito? Aquele que estudou muito, que tem bastante bagagem cultural, muito conhecimento. Tá? Esse é o significado dessa palavra. Então, cultura erudita vai se relacionar com a elite, né? Vai se voltar para a classe mandante, né? Para a classe capitalista, que é própria dos intelectuais, artistas da classe dominante e da sociedade capitalista em geral. Então, quem vai produzir a cultura erudita? Que fez essa separação agora entre cultura erudita e cultura popular, né? Com esse pensamento de massa agora. Então, quem vai desenvolver a cultura erudita, a mais sistematizada, a mais bem elaborada, né? A que tem algumas formas diferentes de ser produzidas, são os pensadores intelectuais e artistas da classe dominante, da elite, tá? Então, para eles vai ficar esse lado cultural, artístico, mais elaborado. Então, a cultura erudita é atribuída, desde então, à cultura de elite, ao povo da elite, aos grupos dominantes, tá? E a cultura popular? Ou que eles chamavam também de ingênua, né? Aquela espontânea, ingênua, própria das culturas dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, veja que já houve aí uma separação e, ao mesmo tempo, você percebe uma desclassificação também
da cultura produzida pelas grandes massas. Ou seja, é uma cultura mais ingênua, simples, sem muita elaboração, né? Não é erudita, não é sistematizada como é da elite. Então você já vê uma separação aí. Isso já é um sintoma da luta de classe, né, gente? Porque você precisa provar, mostrar o tempo todo que a cultura que é produzida no centro urbano pela massa ou no setor rural não é desqualificada, aliás, é qualificada. Então, como você vai qualificar o que é mais importante na arte? O que é melhor, né? Porque a arte é arte, né? A arte é uma forma do ser humano expressar a sua visão de mundo, expressar o que ele enxerga da vida, expressar sua originalidade. Como você pode classificar que uma arte é melhor que a outra, né? A gente entra naquele tema. Será que existe uma arte ou uma cultura melhor que a outra? Mas foi o que aconteceu, essa divisão, tá? Quando pensadas como produções ou criações coletivas, criações de um grupo, vindas do passado nacional, formando a tradição nacional, a cultura e a arte popular recebem o nome de folclore. Então, folclore seria esses costumes, né? Essa produção coletiva, tradicional, que vai se repetindo ao longo dos anos, numa determinada data. Isso é o que eles vão chamar de folclore, tá? Essa cultura popular. Que mais? Constituído por mitos, lendas, ritos populares, danças regionais populares, músicas regionais populares, artesanatos, etc. Esse é o folclore. São tradições que são repetidas nos grupos populares, tá? Nas grandes massas. A cultura erudita. A arte erudita ou de elite passou a ser o conjunto de belas artes. Olha a diferença, né? Aí já são as belas artes, né? As coisas mais complexas. Com as obras produzidas ou criadas no presente por artistas individuais, ou seja, já coloca a arte erudita como a arte do presente e a arte popular ou folclore como a arte do passado reproduzido o tempo todo, ou seja, sem originalidade, só reproduzida, né? Se dirigiam, ou seja, presente por artistas individuais que se dirigiam a um público majoritariamente burguês, isto é, escolarizado, instruído, endinheirado, consumidor das obras de arte. Então, a obra de arte erudita, ela é algo mais fino, algo mais complexo de entendimento também. E quem tem acesso a ela são originais, né? Quem tem acesso a ela são os burgueses, a própria burguesia. Porque aquelas pessoas têm dinheiro para bancar, para comprar, para consumir essas obras. A distinção entre arte erudita, entre arte popular e erudita, embora tenha sido realmente uma consequência da divisão econômico-social, foi a consequência desse sistema capitalista, dessa nova sociedade de classe que acabou dividindo entre erudita e popular, tá? Que é o que eu falei, né? É a própria luta de classes. Não foi vista dessa maneira, e sim como causada por diferenças na maneira de realizá-la. Então, se você perguntasse para o intelectual que estava escrevendo sobre isso na época, ele vai dizer, não é que uma é melhor que a outra, eu estou dizendo que são diferentes, porque a maneira como elas são elaboradas e realizadas são diferentes. Em outras palavras, a distinção foi concebida e continua a ser até hoje, como diferença na forma e na qualidade das próprias artes. Então, a forma de fazer arte popular é uma forma mais ingênua, mais simples, mais espontânea, ou uma reprodução da própria tradição. Tem uma qualidade inferior por se tornar uma reprodução, algo reproduzido, segundo esse pensamento, tá? As principais diferenças eram apontadas dessa forma. Número 1, né, a grande diferença delas, na complexidade da elaboração. A arte popular é mais simples e menos complexa do que a erudita, que é mais sofisticada, mais exigente e mais elaborada quanto à forma e ao conteúdo. Então, assim, mais uma vez está se reproduzindo a ideia de que a arte popular ela é mais ingênua, menos elaborada, menos pensada, menos sofisticada, e a arte erudita é aquela arte das belas artes, que não é qualquer um que consegue reproduzir, ou não é nem reproduzir, porque eles têm a ideia de originalidade, né? Não se reproduz lá, né? Na arte erudita não se reproduz. A arte erudita ela é sempre algo novo, ela é sempre algo para impactar, para trazer novas concepções de mundo, de visão de mundo, novas ideias. Algo original, né? Na relação com o novo e com o tempo, a popular tende a ser tradicionalista e repetitiva, enquanto a erudita tende a ser vanguarda e voltada para o futuro, ou seja, vanguarda, quem elaborou primeiro essa ideia, original, né? São os vanguardistas, né?
Os primeiros a pensar nisso, que trouxeram essa ideia, algo novo. Precursores, né? 2, na relação com... Aí eu já falei, né? 3, na relação com o público, porque na popular, como as criações costumam ser coletivas, ou seja, do próprio grupo, artistas e público tendem a não se distinguir. Você não sabe quem é o artista e quem é o público numa arte popular, segundo essa ideia de cultura erudita e popular, tá? Na erudita é clara a distinção entre o artista, que é sempre um indivíduo criador, e o público é um coletivo de consumidores. Então, na arte erudita existe um criador, uma pessoa super original que cria algo novo, uma nova ideia, uma forma de expressar a sua visão de mundo e tudo, e ele vende essa arte para quem pode consumir, que não é qualquer um, já que é tão original, não é qualquer um que pode comprar, né? Que são os consumidores da elite. Número 4, que diferencia erudito e popular. No modo de compreensão da realidade. Na arte popular, a obra é imanente ao seu mundo, ou seja, faz parte do seu momento, do seu mundo, ou ao mundo dado, momentâneo, exprimindo-o diretamente tal como ele é. Na arte erudita, a obra busca transcender o mundo. Não quer dizer, a erudita, ela está sempre querendo o novo, transcender... Desculpa, gente. Desculpa aí. Escandalosa! Transcender, ir além, trazer uma reflexão nova, uma reflexão original, exprimida naquela arte. Gente, deixa eu fechar a porta, senão eu não consigo falar mais nada. Entra. Demoniada. Louca. Vamos lá, gente. Tô de cobertor. Tá frio aqui dentro. Em outras palavras, na arte popular, o artista exprime diretamente o que se passa no seu ambiente, o qual é o mesmo para o seu público, por isso é imediatamente compreendido por todos. Então, é algo fácil de entender a arte popular. Fala exatamente o que está acontecendo naquele momento, exprime aquelas ideias do momento, é uma linguagem simples, ingênua, que não precisa muito conhecimento para entender. Essa é a ideia passada aqui, tá? Na erudita, o artista busca novos meios de expressão para criar novas significações, simbolizar pessoas, acontecimentos, emoções, lugares, etc., de maneira que a sua obra não é imediatamente compreensível para todos. Sabe aquela ideia da arte moderna, contemporânea? Arte contemporânea, que você vai num museu de arte contemporânea e você olha para uma obra e não entende, fala, não sei, mas o que o artista vai dizer, o que os entendidos, críticos da arte vão dizer? Não, você não entende porque é uma arte mais complexa e tal, você precisa saber como que é feito, elaborado esses traços, não sei o quê. Então, é algo mais sofisticado que não chega até a gente, né? A gente não entenderia, segundo esse pensamento aqui, tá? Na erudita, o artista busca novos meios, que eu já falei, né? Simboliza imediatamente as pessoas, acontecimentos e emoções, lugares, etc. De maneira que sua obra não é imediatamente compreensível para todos, e sim para os entendidos do assunto, que por isso a interpretam para o restante do público. Ou seja, a arte erudita dá origem à figura do crítico de arte, que explica, interpreta e avalia obras para o público. Como nós não somos capazes de entender, né, aquela obra, então o crítico de arte é quem vai expor o que ele entendeu, qual a complexidade daquela arte, daquele objeto que está sendo exposto, para que a gente consiga entender, já que a gente não entende de cara. Com o desenvolvimento da sociedade industrial e das grandes metrópoles, os trabalhadores deslocavam-se cada vez mais nas zonas rurais ou do campo, passando a residir nas periferias da grande cidade. Foi o que eu expliquei no começo, né? Essas pessoas começam a ter um contato maior, porque eles vão começar a trabalhar nas cidades. Então, esses grupos que às vezes que antes ficavam isolados no setor rural, cada um numa fazenda ou num lugar um distante do outro, agora não, eles se encontram nas cidades para trabalhar nas fábricas e nas indústrias. Tendo sido forçados a deixar o campo, a maioria desses trabalhadores também deixava para trás sua cultura e sua arte, que os intelectuais haviam denominado de folclore. Então, a arte do setor rural, que alguns trazem para a cidade e outros criam novas maneiras de se expressar dentro desse setor urbano agora, que muitos deixam para trás a sua cultura que era desenvolvida lá no campo.
Nas cidades, dois fenômenos acontecem. Por um lado, em seus bairros e locais de trabalho, os operários e suas famílias foram criando uma cultura e uma arte própria, chamada de populares. Por outro, passam a fazer parte de uma grande massa de consumidores dos produtos industriais para os quais começaram a ser reproduzidas, em larga escala, versões simplificadas e inferiores dos produtos de criações de cultura e da arte da elite. Essa reprodução simplificada das obras eruditas deu origem ao que viria a ser conhecido como nome de cultura e arte de massa. Então, por que de massa? Porque agora a indústria pega essa arte dita erudita, né, chamada de erudita, e reproduz em grande escala para que a grande massa tenha acesso. Só que ela é reproduzida de que forma? Com menos qualidade, porque já que ela é reproduzida em grande escala. Se torna algo repetitivo. E é isso que eles vão chamar de cultura de arte de massa. Dessa maneira, em nossos dias, as artes costumam ser distinguidas entre folclores, tradições coletivas nacionais e populares, e a popular, que são as criações dos artistas que pertencem à classe trabalhadora. Erudita ou de elite, as criações complexas de vanguarda de artistas individuais que se dirigem a um público restrito, e de massa, financiada por empresas que fazem tanto a reprodução simplificada das obras de arte erudita, como também compram para a produção em escala industrial as obras dos artistas individuais e destinam ao mercado do consumo em larga escala. Por exemplo, o Bumba Meu Boi ou a Congada são folclores. Vocês já ouviram falar do Bumba Meu Boi? Congada é mais do norte, né, do Brasil. O samba de morro e o rap, quando não são apropriados pelas empresas da cultura de massa, são populares. Um quadro de Tarsila do Amaral ou uma escultura de Lígia Clark são eruditas. A música sertaneja já imita a música country norte-americana. A música dos DJs, a maioria dos filmes, as novelas, televisão, etc. são de massa. Então, essas são as culturas. O Bumba Meu Boi, por exemplo, e a Congada se pode chamar de folclore, que é tradicional, se reproduz, se repete, para fortalecer a tradição daquele lugar, daquele local. E já o samba, o rap, são cultura de massa, que são produzidas pela classe trabalhadora, tá? Para retratar a sua realidade, que são as chamadas populares. Quando é que a arte erudita se torna popular? Quando ela se torna uma arte de massa mesmo. Quando você pega por exemplo, uma escultura da Lígia Clark, reproduz e vende em longa escala. Ela se torna também uma cultura de massa porque ela vai ser consumida pela grande massa. Não preciso dizer, né, que as músicas sertaneja, filmes, novelas, etc., fazem parte da cultura de massa, que são produzidos para esse público de massa, essa grande massa de trabalhadores. Bom, gente, esse era o texto, fazendo a diferenciação entre cultura de massa e cultura erudita. Os pontos que vocês não podem deixar de prestar atenção e entender aqui é o contexto, né? É uma luta de classe, onde uma cultura ela é colocada como superior, como uma cultura mais refinada, mais original, e a cultura de massa, uma cultura mais ingênua, né? Uma cultura mais momentânea, e o folclore, que é aquela cultura mais tradicional, que isso vai se repetindo, reproduzindo, tá? Era isso que eu queria passar para vocês com esse texto. Para quem não entendeu, era bom assistir essa aula agora, para poder conseguir fazer a lição que eu passei, tá bom? Muito obrigada, um beijo, desculpa pelos cachorros.